Queridas mulheres, nós estamos retornando hoje o nosso culto das mulheres da Primeira Igreja Batista em São Paulo. Nós estamos com muita saudade e nós estamos felizes por esse tempo. 2021, estamos iniciando os nossos cultos, dia 13 de março, às 15 horas. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe o seu ano, que seja um ano de vitória na sua vida. Deus abençoe muito você. Vamos ouvir a Ismênia louvando ao Senhor com João Marcos. Boa tarde, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes mais uma vez, né, bem? Sim. Que estamos gravando um culto online, culto das mulheres, da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Estamos muito felizes, porque apesar da pandemia Covid-19, estamos cultuando o nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vocês na casa de vocês e nós na nossa casa de novo. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa casa se transforma uma casa de oração, porque o Senhor Jesus está passeando na minha casa e na casa de vocês. Porque a palavra de Deus diz: onde estiverem um ou dois reunidos no meu nome, lá estarei. O Senhor está aí e o Senhor está aqui. Louvado Amém. Seja o nome de Jesus. Vamos então ler um texto, meus amores, minhas irmãs queridas, minhas amadas, que se encontra em Marcos 5:35, que diz sobre esse texto fala sobre a filha de Jairo, uma menina que tinha 12 anos. Vamos ver o poder de Jesus através desse texto. Vamos tomar posse dessa palavra agora, irmã. Eu quero tomar posse, João Marcos também. Vamos tomar posse que Jesus é poderoso demais. Não existe problema que ele não possa resolver. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem enfadais mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos dizer: não temas, crê somente. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E tomando a menina, disse-lhe pela mão: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Esta tarde, Jesus está dizendo: levanta-te. Não fique prostrada, irmã. Levanta-te. Eu estou contigo, Jesus está falando para você. Jesus está falando também: não temas, minha querida filha. Crê somente que eu sou um Deus de milagres. O que você está precisando, creia que você vai receber. Esta é uma tarde de libertação, de cura, de salvação, uma tarde de milagres. Aleluia! Glória a Deus! Vamos cantar o cântico: recebi um novo coração do Pai. Vamos cantar todas juntas. Você na sua casa e nós aqui louvando ao Senhor. Amém?
coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. De novo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. Eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. Glória a Deus, aleluia! Amém. Você é preciosa para Jesus. Você é preciosa para mim. Amém. Eu amo vocês muito de todo o meu coração. Minhas queridas irmãs, não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu me ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo: Senhor Jesus, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. Amém? E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas, ou têm pelo menos encontrado a esperança a partir da oração? Então a oração tem poder. É a melhor coisa que nós podemos fazer nesta terra, é oração. O Senhor se agrada que nós oremos. E Ele diz na palavra de Deus: orai sem cessar, e em tudo dai graças. Amém? Vamos ler um texto que fala sobre oração, que se encontra em Apocalipse 8. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio um anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu
com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. As nossas orações são preciosas. As nossas orações estão no altar de ouro, diante do trono de Deus. Nenhuma oração fica sem resposta, minha querida. Creia que o Senhor há de responder a sua oração no momento certo, segundo a vontade dele. Então vamos agora cantar o cântico Descansando no Poder de Deus, um hino do nosso hinário cristão. Amém? Que consolação em meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não cansei sem cessar e de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos descansar nos eternos braços do nosso Deus. Vamos ficar seguras, descansando no poder de Deus. Vamos interceder agora, todas nós juntas, fazermos uma oração ao Senhor. Cada uma tem seu pedido de oração. Você na sua casa, eu aqui na minha casa, nós aqui, não só eu, mas o João Marcos também, o bem. E vamos então pedir por saúde, volta às nossas atividades normais, emprego, autoridades, né? Os nossos dirigentes do nosso país. Amém. Que cesse a pandemia Covid-19 no Brasil e no mundo. Salvação para o mundo. Que todas as pessoas possam crer neste mundo, em todos os lugares deste mundo, que só Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Os nossos filhos, relacionamentos, e que nós voltemos o mais rápido possível a nos encontrar. Amém. Na igreja. Mas enquanto não nos encontrarmos, vamos descansar nos eternos braços do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, neste momento estamos aqui, reunidos no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, intercedendo por saúde, pessoas que estão enfermas. Tem misericórdia, visita as pessoas que estão enfermas. Que nós possamos voltar, este mundo todo, às atividades normais, Senhor Deus. Tem misericórdia, Pai, olha para nós. Estamos precisando do Senhor. Estamos totalmente dependentes do Senhor Jesus. Abre portas de empregos para quem está precisando. Amém.
Tem misericórdia dos que estão com Covid-19. Cura essas pessoas, Senhor. Entra, Senhor Deus, nesses hospitais do Brasil e no mundo. Tem misericórdia daquelas pessoas que estão profissionais de saúde, que trabalham nos hospitais. Entra com providência na vida deles. Senhor, que cesse essa praga deste mundo. Amém. Nós clamamos ao Senhor. Só o Senhor tem poder. O Senhor é o médico dos médicos. Abençoa nossos filhos onde quer que se encontre. Cuide deles, meu Deus. Nós não podemos ir onde eles estão, mas o Senhor pode ir. Coloca seus anjos guerreiros ao redor da vida deles, repreendendo toda ação maligna que estiver ao derredor, que caiam por terra, meu Deus. Abençoa pessoas que estão com relacionamentos quebrados, que eu possa restituir os relacionamentos. Abençoa as pessoas que estão, Senhor Deus, irmãs, que estão precisando de uma ajuda, Senhor Deus, que elas possam falar com a gente, meu Deus, para a gente poder ajudá-las financeiramente, para que elas possam ter uma mesa farta, meu Deus. Que não falte o alimento em nossos lares, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, por essa tarde. Nós te agradecemos pela sua bondade infinita, porque o Senhor está sempre olhando para nós e seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Inclina seus ouvidos para nós, Pai, que precisamos muito do Senhor. Muito obrigado por este culto. Abençoa a palavra que a Jaqueline vai pregar agora, que possa vir, Senhor Deus, de encontro às nossas necessidades, aos nossos corações. Seu Santo Espírito unge os seus lábios e unge nós também que vamos receber a palavra, que nós possamos sair deste culto esta tarde edificadas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe minha irmã querida. Queridas irmãs, é um prazer estarmos de volta, louvando ao Senhor juntas, cada um na sua casa. E nós vamos nesta tarde meditar na palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 43, sobre a filha de Jairo. Diz assim a palavra de Deus: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Agora no versículo 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir que a tua palavra encontre lugar no coração de cada pessoa que ouvirá, tanto nesta tarde como em qualquer outro momento,
que o Senhor possa estar falando ao coração dessa pessoa que ouvirá esta mensagem, assim como o Senhor falou ao meu coração. Muito obrigada por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto da Palavra de Deus sobre a filha de Jairo, ele nos dá muitas lições. E eu tirei algumas para poder falar nessa tarde. A primeira lição que eu tirei é que o que fazer quando a sombra da morte chega na vida da gente. Naquele momento ali, a filha de Jairo, de 12 anos, e naquela cultura uma menina de 12 anos estava pronta já para se casar, para ter filhos, e ela estava à beira da morte, com apenas 12 anos. Imagina o coração daquele pai que estava certo que ia perder a sua filhinha. Era uma adolescente de 12 anos de idade. Agora, não é só esse tipo de sombra da morte que acomete as vidas. Existem outras sombras da morte, que são, por exemplo, quando você perde a esperança, quando você perde a esperança de um sonho que você acalentou no seu coração por tanto tempo e você perde aquela esperança daquele sonho. Isso é uma sombra da morte. Quando está passando por um casamento falido, um relacionamento conturbado, com problemas, é passar pela sombra da morte. Quando os filhos muitas vezes estão afastados de Deus, estão longe de Deus, estão metidos com droga, com outras coisas mais que não agradam ao Senhor e que entristece o coração dos pais, é estar passando na sombra da morte. Quando perde-se o emprego, quando perde-se a saúde, quando está enfermo, quando alguém está no hospital sofrendo, quando alguém está preso sofrendo, há muitas sombras da morte que pode acometer a vida da gente. E o que fazer quando acontece isso, quando a sombra da morte chega próximo da gente? Aqui no texto diz que Jairo, ele era um chefe da sinagoga, ele era um homem importante. E ele, o que ele faz? Ele vai procurar Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e ele implora: Senhor, a minha filha está morrendo. Olha só, ele renunciou ao seu orgulho, ele renunciou à sua posição, ele renunciou até à sua convicção judaica, porque os judeus, nós sabemos que não creem em Jesus como Messias, o escolhido de Deus, o Salvador, mas ele já devia ter ouvido os sinais que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, e ele te despojou de todo orgulho, de toda convicção judaica, de tudo isso, e ele se prostrou aos pés de Jesus, e ele fala: Senhor, salva a minha filha, cura a minha filha. Ele tinha certeza que Jesus podia fazer alguma coisa e ele foi até Jesus. Então a primeira lição que a gente vê é que quando chega a sombra da morte, você pode ir até Jesus. Você pode ir até Jesus e não importa a extensão da sua dor. Não importa, porque o mesmo Jesus que consolou, que abençoou Jairo, é o mesmo que pode te consolar e que pode te abençoar hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele é o mesmo. E assim como ele fez com Jairo, ele pode fazer na sua vida também. Mas você precisa fazer o que Jairo fez. Ele prostrou-se diante de Jesus e ele clamou: Senhor, a minha filhinha. Então você tem que clamar: Senhor, o meu marido, Senhor, a minha esposa, Senhor, o meu emprego, Senhor, o meu sonho, Senhor, o desejo do meu coração, Senhor, a crise que eu estou passando, a doença, a enfermidade. Senhor, clame ao Senhor.
prostre-se aos pés de Jesus e clame com todo o seu coração. Curve-se, renuncie do seu orgulho, tira sua vaidade, tira o seu orgulho, tira tudo que impede você de se prostrar diante de Jesus e de clamar por socorro. E creia que Ele pode mudar todas as coisas, Ele pode fazer um milagre na sua vida. A outra lição que nós tiramos é que o tempo de Jesus, ele não é o nosso tempo. Jesus, ele não foi imediatamente à casa de Jairo. Nós vemos, se vocês virem aqui no texto, eu pulei um pedaço do versículo 25 até o versículo 34. Jesus, ele passa pela experiência daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E aquela mulher que tocou Jesus e ao tocar em Jesus, ela foi curada. Então, entre Jairo ter pedido ao Senhor para socorrer a sua filha e Jesus ter estado na casa de Jairo, houve esse tempo em que ele passou por essa experiência do milagre com essa mulher que tinha um fluxo de sangue. Agora, por que será que Jesus não se apressou? Por que Jesus não foi imediatamente à casa de Jairo? Porque o tempo do Senhor, ele é diferente do nosso tempo. O Senhor, ele age no tempo dele. O nosso tempo é o Cronos e o tempo do Senhor é o Kairos. Então nós precisamos saber que o Senhor age no Kairos, é no tempo do Senhor. E nós temos que ter paciência, confiar, saber esperar. A Bíblia mostra vários versículos que falam sobre isso. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tem vários versículos que falam sobre isso, sobre saber esperar o tempo do Senhor, ter paciência. Outra lição que nós vemos: não dê ouvido aos mensageiros da morte. No versículo 35, diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Então tem essa turma que apareceu, os mensageiros da morte, que chegaram e disseram: não perturbe mais Jesus, a menina já está morta. Mas Jesus, ele respondeu para Jairo. O que ele diz no versículo 36? Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, crê somente. Tenha fé, crê somente. É possível que hoje ainda a turma, os mensageiros da morte, procurem você para dizer que sua vida não tem jeito, que o seu projeto não vai acontecer, que você é uma sonhadora, que você é um sonhador, que nada que você falou vai dar certo, que não tem jeito, que a sua crise, que o seu problema, que o seu sonho não será realizado. Sempre haverá algum mensageiro da morte que virá trazer péssimas notícias para você, que vai dizer que não vai dar certo a sua vida e aquilo que você espera, aquilo que você deseja, não vai acontecer. Mas eu te digo, não dê ouvidos aos mensageiros da morte. E também não seja um mensageiro da morte, que pode ser que você esteja sendo mensageiro da morte em relação a uma outra pessoa. Muitas vezes a gente não se alegra com a vitória do outro, com o sucesso do outro. Torce às vezes para que dê errado o projeto do outro, o sonho do outro. E quando fazemos isso, nós estamos sendo mensageiros da morte. Então não dê ouvidos a mensageiros da morte.
e não seja um mensageiro da morte. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 a 18, diz assim: não murmureis, antes deem graças a Deus por todas as coisas. Você pode dar graças a Deus por sua vida? Você pode dar graças a Deus porque você tem um teto para você morar? Que você tem um armário que você pode escolher uma roupa para você vestir hoje? Você pode dar graças a Deus porque você tem um ar para você respirar? Que você tem saúde? Você pode dar graças a Deus? Então não seja mensageiro da morte e não dê ouvidos para um mensageiro da morte. A outra lição que nós tiramos é que Deus, Ele quer ter o controle de nossa vida. Deus quer ter o controle. Ele vai até onde está a sombra da morte e Ele cuida, Ele abençoa, Ele dá a vitória. Só que Ele não arromba a nossa vida. Ele pede permissão para entrar. Ele espera que nós abramos a nossa vida, que nós possamos dar permissão para Ele ter o controle de toda a nossa vida, para que então Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos curar, para que Ele possa nos dar a vitória. O sacerdote, o chefe da sinagoga, Jairo, o que ele fez? Ele entregou o controle da casa dele nas mãos de Jesus. E Jesus então assumiu a situação. Jesus, o que ele faz no texto? Diz que ele coloca para fora todas aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas que estavam chorando, aquelas carpideiras que estavam chorando, que eram pagas para chorar em velório. E ele coloca todo mundo para fora, pessoas que estavam pregando só a morte, dizendo que não tinha mais solução. E Jesus entra no quarto daquela menina. Ele com seu pequeno grupo, com aqueles homens que tinham fé, que era Pedro, Tiago e João. Os três que andavam sempre com Jesus. Eles eram homens de fé. Eles eram gente que cria no poder do Senhor Jesus. E ele entrou com aqueles três. Vamos andar com gente assim. Gente que não tem fé. Gente que só pensa no pior. Que não crê na solução, que não crê na bênção, na vitória que Jesus pode nos dar. Que a gente não deve andar com essas pessoas. A gente deve estar com elas para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, mas não andar com elas, não estar com elas em nossa casa. Vamos trazer para nossa casa pessoas de fé, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que vão nos abençoar, que creem no milagre, que creem na vitória que vem das mãos do Senhor Jesus. Vamos andar agora em 2021 com pessoas assim. Pense nisso. E Jesus então expulsou aqueles que não criam, aqueles que choravam, aqueles que diziam que não havia jeito, que a menina estava morta. E Jesus coloca os seus três amigos de fé, homens que criam no poder de Deus. E Jesus disse, Talita cumi, que no original em aramaico significa cordeirinha, levante-se. E o milagre aconteceu. O grande pastor, ele fez o milagre. Agora, por que você chora? Crê somente. Na tua casa está batendo luto? Crê somente. Tem sombra da morte na sua vida conjugal? Crê somente. Não tenha medo. Entregue totalmente o controle da sua vida nas mãos de Jesus. E Jesus então mudou completamente a situação na casa de Jairo. A menina que estava morta agora estava viva. Agora ela estava viva. Ele falou, dê comida para ela. Deixa ela andar, deixa ela caminhar.
Olha como o poder de Jesus é grande e Ele continua operando até hoje. O poder de Jesus é maior do que todas as coisas. Não importa qual sombra da morte, qual desesperança que esteja sobre a sua vida, se os seus sonhos estão acabados, se você está sem esperança, se você não consegue mais sonhar, se você não consegue mais crer naquilo que deseja o teu coração, achando que não vai acontecer mais, aquilo que você sonhou um dia, que você deseja, crê somente. Vá até Jesus, espere no Senhor, tenha paciência, espere o tempo do Senhor. Não dê ouvidos aos mensageiros da morte. Dê o controle da sua vida completamente nas mãos de Deus. E Ele vai dizer para você, levanta, não temas, crê somente. Eu creio que Jesus vai operar transformação total na sua vida. Ele vai operar um milagre total na sua vida. O que está morto pode reviver e o que está perdido pode ser achado. Não tenha medo. Crê somente. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te pedir por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ouviu a tua palavra, o milagre que o Senhor operou na vida da filha de Jairo. Que essa pessoa que está me ouvindo, se ela está passando por alguma sombra da morte, que ela possa confiar na mão do Deus Todo-Poderoso, o nosso Jesus maravilhoso, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que essa pessoa possa confiar, possa se derramar diante do Senhor, possa clamar por socorro, possa saber esperar no Senhor. Que essa pessoa não dê ouvidos às pessoas pessimistas, a mensageiros da morte, mas que possa ouvir apenas a tua voz, dizendo não temas, crê somente. E que essa pessoa possa experimentar a vitória que nós só temos através de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo milagre que o Senhor está operando na vida dessa pessoa e que o Senhor vai operar na vida desta pessoa. E nós vamos agradecer, nós vamos estar juntos, ó Pai, para glorificar o Teu nome, pelo milagre, pela transformação, pela mudança que o Senhor vai operar nessa vida e nas vidas de todos que estão ouvindo essa mensagem. Muito obrigada pela Tua palavra, porque ela é viva, porque ela fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu sou a Gabriela, eu tenho 35 anos, né? Tô chegando agora na PIB, mas na verdade faz um ano que eu tô assistindo os cultos online, né? Por conta de toda essa situação, eu saí da minha antiga igreja que eu tava na Batista do Bom Retiro, e aí eu vim conhecer a PIB, já conhecia na verdade algumas pessoas, né? E comecei a me chegar, e aí estamos aí frequentando desde março do ano passado, né? Mas conhecendo as pessoas mesmo, foi agora no Aviva. Eu passei por um processo um pouco complicado, mas marcante assim na minha vida. Sabe quando a pessoa é teimosa e ela não quer ouvir a voz de Deus? Pois é, essa era a Gabi. Então eu precisei ser chacoalhada assim por Deus em algumas situações da minha vida. E aí quando aconteceu esse chacoalhão, eu entendi que eu precisava consertar algumas coisas, que eu precisava realmente permitir o moldar de Deus em mim. E comecei a me despertar realmente para o trabalho missionário, para o trabalho, além do período do trabalho que estava acontecendo dentro de mim, eu comecei a realmente a fazer um trabalho fora, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Viver, trabalhar com missões, plantação de igreja dentro da minha igreja, entre outras áreas com que eu já trabalhava, né? E aí com isso veio a pandemia.
E eu pensei, o que eu vou fazer agora? Porque eu não podia ir para a escola para trabalhar com Viver, não podia fazer uma viagem missionária, não podia bater na porta da casa da pessoa para poder falar de Cristo para ela. E aí, em tudo isso, eu usava o meu Instagram como pessoal e entendi que através da internet a gente poderia ter um campo muito mais vasto, alcançar muito mais pessoas para falar do amor de Cristo. E eu comecei a trabalhar isso através do meu Instagram. Entendi que a partir de lá eu poderia alcançar outras mulheres, porque em todo esse processo com que eu passei, que foram um período aí de 2 anos, Deus foi curando coisas em mim e eu entendi que tudo que estava acontecendo em mim eu poderia transmitir para outras pessoas, especificamente mulheres. Então meu Instagram eu converti para quê? Para ajudar mulheres cristãs a se amarem verdadeiramente, a se resgatarem a sua identidade em Cristo. E aí comecei a falar sobre esse assunto no meu Instagram e me aprofundar realmente mais na palavra de Deus, né? Estudar mais teologicamente alguns assuntos. Comecei, inclusive, quem quiser lá dar uma olhada, eu comecei a fazer estudo indutivo, né? Até lancei um e-book no estudo indutivo do livro de Efésios. Estou agora me preparando para poder lançar do livro de Filipenses um estudo indutivo. Então comecei a entender mais da palavra para poder transmitir mais daquilo com que eu estava aprendendo, né? Então eu acredito que a gente tem que falar daquilo que a gente vive. E foi isso que eu comecei a falar, fazendo no meu Instagram, através dos meus devocionais do Segundas Ela Gabi. Muitas vezes eu fazia uma série falando sobre assunto com que algo que eu estava vivendo durante a quarentena, ou sobre algo com que as próprias meninas, né, que eu chamo de ativadas, que me acompanham lá pelo próprio Instagram, elas pediam, como por exemplo, conversar mais sobre oração, sobre mulheres da Bíblia, como que a gente poderia aprender a ser como essas mulheres, né? E aí, vem dessa necessidade de trabalhar mais com ferramentas diferentes para tentar alcançar essas mulheres, né? Da mesma forma com que eu fui alcançada por Cristo e Deus foi mudando realmente em mim, Ele foi me dando estratégias diferentes. E aí, durante todo o período do ano passado, além desses projetos, né, que eu estava fazendo com o Instagram, eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus e eu comecei também a me aprofundar mais tecnicamente, né? Então eu fui conhecer um pouco mais sobre a questão do marketing digital, me formei em questão do projeto de social media, de gerenciamento de redes sociais, de design, retomei algumas coisas minhas que estavam perdidas na época de faculdade, de fazer parte de design, né? Vocês não sabem, mas eu sou formada em moda, trabalhei muito tempo nessa área, né? Então eu gosto muito dessa parte visual, mas por situações da vida acabou sendo deixada de lado. E eu pude retomar muito disso ano passado. Então meu Instagram acabou sendo muito um laboratório para mim, sabe? Tudo que eu vivia, tudo que eu sentia, tudo que eu aprendia, eu queria colocar lá e transmitir para outras pessoas aprenderem também, absorverem também. E aí, no novembro do ano passado, com tudo isso que nós estávamos vivendo, eu entendi que não bastava só eu montar um planner ou eu colocar um devocional no Segundas Ela Gabi, eu precisava de ter um contato maior com outras mulheres, no sentido de ajudá-las. Então eu criei uma mentoria, que foi a mentoria Jeff, Jornada da Essência Feminina. E nessa Jornada da Essência Feminina, eu durante 8 semanas, né, participei. Montei, na verdade, 2 grupos de mulheres, né? No decorrer a gente fez 2 lançamentos, que foi em novembro e foi esse ano também, em fevereiro. E a ideia era o quê? Durante 8 semanas, junto com outras mulheres, a gente vivenciar esse processo de buscar a essência feminina em Deus. Então, nós resgatamos e entendemos um pouco mais do que é a nossa autoimagem, a nossa autoestima, a nossa individualidade, qual é a nossa identidade de ser mulher segundo a visão bíblica, né? E junto com isso, nós podemos viver, né, essa questão do discipulado. Por quê? Lá em Tito 2, que é uma passagem que eu acho que é muito interessante, é falado que o quê? Que a mulher mais velha, ela precisa ensinar a mais nova nas coisas da vida, naquilo com que ela já tem experiência, naquilo com que ela já passou.
E isso é para quê? Para que a mulher mais nova, aprendendo, ela dê glórias a Deus. Então não basta só eu aprender algo, eu preciso transmitir isso para outras mulheres, né? E esse foi realmente meu anseio com essa mentoria. Poder realmente transmitir toda a visão, tudo aquilo que eu estava aprendendo, toda a minha jornada daquilo que eu estava passando para essas outras mulheres, né? E aí nós podemos viver esse discipulado, que eu falo que discipulado é vida na vida, né? Viver, caminhar junto com outras pessoas como Cristo caminhou com os discípulos, né? E junto com isso, eu comecei também a dar mentorias individuais, né? Que aí eu chamo de mentoria 3Ps, que é paixão, potencial e propósito, que eu podia ter um contato mais próximo com uma só pessoa e entender qual é a dificuldade dela, qual é o problema dela e ajudá-la nessa trajetória, né? Eu terminei a mentoria com a Mari, linda Mari, beijo pra você se você estiver assistindo, né? Espero que assista, vou falar pra você. Assisti e nós fizemos uma jornada muito bacana. Foram 4 meses juntas, caminhando, trilhando, ajudando ela a trilhar um processo para que ela alcançasse o objetivo dela. Então, foi muito legal poder ver realmente o desenvolvimento de outras mulheres crescerem e amadurecerem e poder ser realmente a mulher que Deus quer que ela seja. Que eu não posso falar para você, né? Seja como eu sou. Porque você é você. Você tem um propósito seu. Nós temos um propósito sim como igreja, né? Fazemos parte do corpo, mas nós temos um propósito individual e exclusivo nosso. As experiências com que você teve, aquilo com que você viveu, são usadas e serão usadas para aquele propósito que Deus tem para você. Para as coisas que são específicas suas. E o que eu mais almejo é ajudar as pessoas a realmente entenderem isso e viverem isso no centro da vontade de Deus, né? E aí quando eu chegar no final lá de tudo, a gente vê o telão, né? Deus falar assim, filha boa e fiel, né? Você cumpriu aquilo que eu tinha somente para você. Isso é aquilo que eu busco, né? E busco também transmitir para outras mulheres. E aí, em tudo isso, buscando realmente me capacitar ainda mais para isso, eu comecei a fazer, estou ainda na formação, né? Estou finalizando o processo de certificação, então eu não posso ainda atender efetivamente nesse sentido, só quando tiver o certificado, logo teremos. Mas eu estou trabalhando para me formar como analista corporal. É uma área nova que está saindo, mas eu consigo, através de analisando algumas partes do corpo, suas dizer como a mente funciona e te ajudar a você conseguir desenvolver partes que você precisa na sua vida, né? Te ajudar a potencializar isso. Então, é uma coisa muito bacana, porque entra muito num projeto com o que eu quero, que é ajudar as pessoas a se desenvolverem, a serem realmente aquilo que Deus quer que elas sejam. Então, a gente se conhecer cada vez mais é muito importante. O que arde no meu coração é realmente falar do amor de Deus, né? E como eu falei lá no começo, realmente para mim eu precisei de um chacoalhão de Deus na minha vida para que eu entendesse, eu aceitasse que missões faz parte de mim, que não é só ficar dentro da igreja, sabe, nas 4 paredes. Durante muito tempo na minha vida eu falei assim, não, você vai pregar o evangelho, você vai fazer alguma coisa e eu cuido de quem estiver aqui dentro. Então eu cuido no teatro, eu cuido como secretaria, eu faço as coisas aqui dentro, mas eu não vou para fora. E eu precisei desse chacoalhão para poder entender realmente algumas coisas de Deus para minha vida. E durante esse processo todo, eu peguei um amor tão grande pelos missionários, sabe? Pessoas que largam tudo e vão para um lugar diferente, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, vão viver uma vida completamente diferente do que a vida que eu vivo hoje, às vezes com risco de morte, às vezes passando necessidade, às vezes sem entender muito bem o dia de amanhã. E eu amo muito essas pessoas e eu quero muito ajudar essas pessoas. Então, por isso, até eu dei uma pausa, né, um hiato no meu Instagram, para poder pensar com mais carinho e buscar mais a Deus nesse sentido,
de montar um programa para que eu possa ajudar essas pessoas, a ajudar em capacitação profissional, a ajudar em capacitação emocional, né? E ajudar até em capacitação financeira. Então, é um projeto aí que, tô dando spoiler, né? Não falei ainda em público para ninguém, vocês estão sabendo agora, mas que é algo que tem ardido muito no meu coração. Inclusive, Deus já me deu um número, alguma quantidade de famílias, porque não é só uma pessoa, como da mesma forma, não é só o pastor, e sim a família pastoral, o ministério da família. Eu acredito que o ministério não é só do missionário, é da família em si. Então nós temos que cuidar da família como um todo e cuidar de todas as áreas, cuidar com oração, cuidar com enviando provisão, com a ajuda financeira, com o sustento emocional, porque muitas vezes eles precisam de um colo, de um carinho. E quantos missionários são esquecidos por aí, né? Então, o meu sonho hoje pro futuro é conseguir realmente colocar esse projeto funcionar, e fazer esse projeto funcionar realmente e alcançar muito mais pessoas, que através da internet eu possa realmente levar a palavra de Deus para os 4 cantos da terra, né? E realmente ser usada para a glória dele, para realmente cumprir a vontade dele na minha vida. Se for isso amanhã, ótimo. Se ele me mandar para o outro lado, ótimo também. Porque, acima de tudo, como até a própria Jaque leu essa semana pra gente nos stories, da mulher virtuosa, né? A famosa mulher virtuosa que a gente usa tanto como modelo. O segredo daquela mulher é o versículo 30, que fala que acima de tudo ela teme o Senhor. Então é o que eu busco na minha vida, isso ser o principal da minha vida. E também, minhas irmãs, é minha oração para vocês, para que isso desperte na vida de vocês e que vocês possam realmente buscar ao seu modo, com as suas características, com as suas individualidades, quase não sai, as suas individualidades, vocês buscarem estar no centro da vontade de Deus. Não há lugar melhor. E a gente fica por aqui. Como eu falo para as meninas nas minhas ativadas, um dia eu explico para vocês isso. Até a próxima. Tchau, tchau.